a melhor academia sobre a lógica do preço. Uma boa noite pra todo mundo aí então, rapaziada. Começando aqui a nossa segunda aula, tá? Onde a gente vai tratar apenas sobre primeiro registro. Vamos pegar apenas operações em primeiro registro quando estiver batendo todos os filtros, tá? E estiver conectado, seja ele com um lote de compra ou de venda. Então aqui eu vou mostrar só a nata das operações em primeiro registro para vocês. Literalmente as melhores operações que a gente pode pegar em primeiro registro, eu vou estar mostrando para vocês. A gente fica aqui 1 hora nesse aulão, tá? Então eu já quero pedir para ti que tá aí no YouTube, deixa teu like, deixa teu comentário, bota pra seguir a gente aí, tá? Porque a gente traz bastante conteúdo aí sobre a lógica do preço. Eu já sou professor, tenho mais de 8 anos aí de mercado. E hoje eu ensino a lógica do preço, tá? Já operei muito price action, sei diversos operacionais aí, já trabalhei diversos operacionais, tá? Sei SMC, sei price action, lógica do preço, leitura de candle. Eu tenho um vasto repertório, rapaziada. Aqui, ó, pode ser que a gente já tenha uma operação que seja uma perfeitinha pra gente, hein? Vamos dar uma olhada, tem um alvo de preço lá ainda, ó. Vai deixar a rejeição aqui no primeiro registro, será? Ou só na nova posição? Ou em nenhum dos dois, né, rapaziada? Que pode também acontecer, igual tá acontecendo aqui. Preço, olha lá. Vamos pra leitura. Tenho aqui, ó, lote de compra, preço rompe, retorna fazendo a conexão, deixa a pressão dos compradores, não teria deixado nova baixa, e nós teríamos aqui, ó, um primeiro registro está sendo rejeitado, tá? Se essa vela aqui, ó, rapaziada, ela termina exatamente dessa forma, rejeitando acima desse primeiro registro, na verdade ela teria que estar acima aqui da marcação, né, rapaziada, assim, ó. Se ela terminasse aqui, tá? Nós estaríamos ainda dentro desse domínio de compra, ou seja, a nossa operação teria sido de abertura aqui a favor dos compradores virem buscar esse alvo, tá? Infelizmente não deixou a rejeição, nós não temos operação aqui então para estar sendo realizada. Vamos deixar full screen aqui para ficar mais bonito, né, rapaziada? Assim tava feio. Mas, antes de mais nada aqui, rapaziada, ó, como a gente já pegou ali, já tava rolando gráficos, eu não fiz uma filtragem com vocês. Como assim uma filtragem? Vamos verificar quais gráficos aqui que estão bacana pra gente estar realizando as nossas operações, tá? Onde eu tô vendo correções, principalmente. Esse gráfico tá bacana. Esse gráfico aqui tá bem bacana também. Vou deixar já aqui o meu ponto de conexão. Esse gráfico aqui também tá bacana pra gente realizar as nossas operações. No momento que fizer uma conexão aqui mesmo, vai ficar bem bacana da gente estar trabalhando. Esse gráfico aqui, ó, rapaziada, pode ser que fique legal da gente estar trabalhando alguma operação aqui daqui a pouco, tá? Como assim daqui a pouco, Vitor? Essa divisão de lote aqui já foi? Ainda não, tá? Ainda não. O preço ainda pode se conectar com esse outro lote de venda aqui e com esse nanolote aqui também. Porém, aqui pra cima, ó, a gente já percebe que o quê? Eu não tenho nenhum primeiro registro. Por quê? Primeiro registro vai ser sempre a primeira vela de um lote, seja ele de compra ou de venda. Eu identifico aonde que tem um primeiro registro. Olha só, rapaziada, que interessante. Sempre que a gente tem uma taxa dividida, que ela é feita por uma taxa única, tá? E a próxima vela ela dá sequência, se ela nos deixa um pavio, ela tá aqui deixando um registro, tá? Como tem divisão de lote, ou seja, aqui nós temos um lote, ó. Aqui nós temos um lote, certo? Aqui nós temos outro. Como aqui finaliza um lote, faz o fechamento de um lote por conta da taxa única, aqui na frente nós temos o quê? Um primeiro registro, a primeira vela de um lote. Olha só que legal, eu tenho até 2 primeiros registros aqui para estarem sendo rejeitados. Se o preço retorna agora, deixando uma rejeição nessas defesas aqui, ó, ou aqui nesse primeiro registro, ou aqui nesse primeiro registro, eu tenho uma operação de venda para estar sendo realizada, tá? Eu estou identificando só o primeiro registro, mas aqui também é o que? Taxa dividida, nova posição, primeiro registro, tá? O que eu faço para não ficar dando bobeira aqui nesse ativo, rapaziada? E ir procurar por novas oportunidades. Tá vendo que aqui na lateral a gente consegue criar um alerta? Eu vou deixar um alerta exatamente em cima do meu primeiro registro. Se tiver dando alvo lá nele, se tiver buscando ele, eu vou começar a analisar ali por uma possibilidade de pegar uma operação. Porém, ó, eu tenho um filtro aqui, que se o preço segurar acima dessa região, sem com que essa vela passe pelo corpo desse candle, eu não pego uma operação lá em cima. Ó, perdão, já está ocorrendo uma reversão. Toca no nosso primeiro registro, mas o preço está saindo de uma vela de força. Por que ela é uma vela de força, Vitor? Lote de venda, tem um pequeno gap, então rompimento, conexão. Porém, aqui na frente a gente tem uma vela de força pelo rompimento desse lote de venda, tá? Então, não dá pra agir. Ó, sempre que a gente estiver tratando de conexão e rejeição, pessoal, o interessante é não agir contra a vela de força. Vitor, tem algum critério para que eu possa agir contra a vela de força? Sim, caso depois de dar alvo na vela de força, o preço estiver fazendo uma dupla posição, tá?
Se não estiver fazendo uma dupla posição, me demonstrando uma perca de força, eu não vou ter como trabalhar uma oportunidade ali. Caso qualquer um tenha dúvidas sobre qualquer coisa que eu esteja falando, pode falar, tá, rapaziada? Tô aqui pra tirar as dúvidas de vocês. Aqui eu tinha altas operações de compra pra estar sendo realizada, tá? Aqui nós estaríamos comprados nessa vela. Com certeza tenho liquidez lá pra trás pra estar sendo capturada. E aqui seria o meu melhor ponto de entrada, exatamente aqui onde o preço chegou, ó. Nós estaríamos comprados ali naquela região. Vamos ver se eu teria pego um win no meu melhor posicionamento, ou então nós teríamos pego um loss. Se pegasse loss, Vitor, pô, operacional não funciona. Não, não é assim, rapaziada. A gente pega loss porque acontece. Se fosse com 100% de assertividade, eu sempre falo, né? Eu gosto de falar isso, cara. Se fosse com 100% de assertividade, eu não tava rico, né? A gente não tava rico, tava milionário, bilionário. Nem existiria corretora, mas teria pagado muito bem a minha oportunidade no meu melhor ponto de entrada, que seria aqui no corpo do lote, ó. Aqui eu acredito que tinha ocorrido uma operação de venda, hein? Não, não tinha não. Já estava inválido o lote. Aqui nós tivemos conexão, ó, pessoal. Porém, o foco é só em primeiro registro. Como eu não tô tendo nenhum primeiro registro aqui, eu tenho alguma defesa, algo que eu possa estar utilizando a favor de uma rejeição aqui? Mesmo que seja dentro de outros operacionais, rapaziada. Eu tô conectado. Pode ser que aconteça algum operacional aqui, alguém sabe? Ô, Vitão, tu não considera essa vela aí como primeiro registro, não? Depois da reversão aí? Sabe? Essa daqui? Esse lote é aí? Sim, ela é um primeiro registro, mas é um primeiro registro de fechamento. Esse primeiro registro de fechamento eu nunca utilizo. A gente sempre vai utilizar primeiro registro de venda, rejeita venda. E de compra, rejeita compra, tá? Então, ó, nós temos aqui um primeiro registro. Eu vou sempre utilizar a parte da abertura e do pavio da abertura, tá? Abertura e pavio da abertura. Caso deixe a rejeição dessa seguinte maneira, aí nós pegamos. E nesse caso aqui seria o que tu estaria vendo? Um primeiro registro sendo rejeitado por uma venda. Um primeiro registro de compra sendo rejeitado por vendedores. Então isso daqui eu desconsidero, tá? A gente não trabalha as operações aqui dessa forma, nesse tipo de primeiro registro. Eu não utilizo dessa forma aqui. Eu acho que fica fraco e muitas vezes dá loss. Eu já vi muito. Ah, beleza, então, Vitão. Valeu, hein? Tamo junto, querido. Tirou uma dúvida. Coisa linda. Ó, aqui nós temos um primeiro registro, pessoal. Deixa eu ver. Não, não temos não. Viajei aqui. Nós temos uma nova posição, não temos primeiro registro. Temos uma nova posição. Tô conectado com o lote de venda, tenho nova posição e taxa dividida. Mas não temos um primeiro registro que possa estar sendo rejeitado. Igual se o preço viesse aqui, ó, pra estar fazendo essa conexão aqui em cima, eu também não teria um primeiro registro pra estar sendo rejeitado. Mas eu teria aqui o quê? Uma nova posição. Só que eu não pegaria a oportunidade porque não faz parte do conteúdo que eu quero estar passando pra vocês aí nessa semana. Semana que vem vai ter nova posição e daí a gente vai fazer o quê? Eu não vou utilizar apenas nova posição. Eu vou utilizar nova posição e primeiro registro. Então cada semana a gente vai passar por dentro de apenas um operacional. Porém, sempre que tiver na próxima semana, a gente vai utilizar também o operacional da semana anterior. Até que a gente complete todas as defesas da lógica do preço. E eu não vou ficar focando muito em estar passando todos os filtros, porque eu tenho um baita vídeo lá no YouTube que se vocês quiserem estar assistindo, pegando todas as defesas, as defesas não, perdão, todos os filtros da lógica do preço, tá lá no nosso canal do YouTube, rapaziada. Eu não sei se vocês já assistiram, eu acredito que a maioria que tá aí na comunidade já deve ter assistido, né? Mas tem um vídeo lá muito bacana, onde eu apresento todos os filtros da lógica do preço que a gente precisa tomar cuidado aí no momento de realizar as nossas operações. Por exemplo, aqui agora, ó, isso daqui é uma vela de força, novamente, o preço está segurando acima da vela de força, rejeitando no meu limite do preço tipo 2, tá? Aqui sim a gente não precisa utilizar a coloração, quando se trata de limite do preço tipo 2. Mas eu não poderia estar saindo vendido aqui nesse momento de cara. O que eu teria que fazer nesse caso? Dupla posição. Precisaria surgir um novo candle aqui, rejeitando dessa maneira, me deixando uma dupla posição para que eu pudesse estar saindo vendido. Se eu tivesse essa dupla confirmação, né, essa intenção, essa perca da força, aí sim eu trabalharia. No grupo do vídeo, man, com certeza eu coloco de novo, cara. Mas qualquer coisa é só dar uma olhadinha lá no canal também. Mas eu mando, com toda certeza eu mando pra vocês, né, rapaziada. Opa, aqui a minha última conexão foi com a venda. Deixa eu ver, eu acho que eu não tinha liquidez, tá? Tenho quase certeza que eu não tinha liquidez aqui pra estar sendo trabalhada. Tinha liquidez de venda aqui, tinha sido tudo arrematado lá embaixo. Por isso que o preço tá dando essa sequência forte aqui pra favor dos compradores. Aqui houve conexão, mas eu também não tenho o primeiro registro. Ó. E mesmo assim, ó. Olha só.
o preço aqui, ó, deixa eu ver, se eu não me engano isso daqui é uma vela de força. É assim, aqui o preço tá novamente segurando dentro de uma vela de força, rapaziada. Ó, isso daqui é uma vela de força, ela rompe esse lote que tá sendo demarcado lá atrás. Então aqui é uma vela de força e o preço tá segurando na vela de força novamente. E aqui eu tenho uma nova posição, por quê? Nanolote, vela de força que faz o rompimento do nanolote, nova posição. Poderia ser, sim, uma operação de compra, mas novamente, teria que fazer uma dupla ali para que eu acreditasse numa possível oportunidade. Dessa maneira ali, não. Isso daqui tá muito distante. Esse gráfico esticou muito, rapaziada, deixou de ficar bom de operar. Fecha, troca, procura um novo, tá? Igual aqui, ó, o SDPLN ficou ruim também, tá vendo? Nesse momento, quando o preço ele tava aqui nessa região, ó, ainda tava bacana da gente realizar os nossos trades, tá? Tava tendo correções. Porém, aqui, olha só como ele entra numa tendência muito forte. E daí, ele não deixa oportunidade pra gente. O que eu faço? Eu fecho e procuro outro gráfico que esteja me dando correções. Se estiver me dando correções, aí eu vou ver que tem um gráfico bacana aí que eu possivelmente vou estar podendo realizar as minhas operações, vai ser bom. Que já tinha fugido do domínio daquele lote. Minha última conexão foi com a venda. Se rejeitar abaixo desse primeiro registro, só que não poderia conectar aqui, ó. Já passou, já tá fazendo conexão com a compra aqui agora. Tá? Ó, a gente tinha uma taxa dividida aqui, pessoal. Rompeu, conectou. Enquanto o mercado não volta conectando com a compra, igual nesse caso, ó. Onde ele já rompeu lá a ponta do pavio. Para que haja conexão, tem que romper sempre a ponta do pavio, tá, pessoal? Então, rompe a ponta do pavio, retorna conectando com a compra. E aqui ele me deixa uma defesa, ó. Não é a defesa que a gente está trabalhando hoje. Ainda não passamos por ela. Eu não vou pegar essa oportunidade aqui. Deixa eu ver se esses outros gráficos têm ou já está me entregando alguma coisa, né? Antes que eu procure novos. Minha última conexão aqui foi com a compra. Não é uma vela de força e eu tenho aqui o primeiro registro, ó. Se estiver rejeitando acima desse primeiro registro, eu tenho uma operação de compra. Vamos ver. Tá na pontinha do pavio dele. Não vai deixar nova baixa, eu vou pegar de abertura. Peguei aqui então de abertura. Tô comprado, pressão dos compradores. Tô dentro de uma vela de força dos compradores, conectado com o lote de compra. E aqui a gente tem uma operação perfeita de compra para estar sendo realizada a favor desse primeiro registro, tá, pessoal? Vamos só aguardar o resultado aí, eu já explico melhor a operação para vocês. Mas eu tenho todos os meus filtros batendo nessa oportunidade, tá? Como assim todos os meus filtros? Rapaziada, eu tava até falando com o pessoal na mentoria ontem, que assim, ó, muitas vezes vai ter o quê? Pra que servem os filtros? Vão ter filtros que vão estar dizendo isso daqui, ó. Vou deixar tudo preto rapidinho, mas vai ter filtro que vai estar dizendo isso daqui, ó. Eu tenho 3 confluências que me indicam venda. É pra isso que servem os filtros, tá? E 4 que me indicam compra. O que significa isso daqui na visão de vocês, rapaziada? Alguém se arrisca aí a dizer? O que significa isso daqui na visão de vocês? Caraca, isso aí você tá mais quase com um empate, viu? Exatamente, mano. Eu não faria nada aí. Exatamente, cara. É pra isso que servem os filtros. Eu tenho 3 confluências que me indicam compra, quer dizer, 3 que me indicam venda e 4 que me indicam compra. Ou seja, tá empatado. O que pode aparecer lá no gráfico pra mim quando os filtros me dizem isso daqui? Pode ser que apareça comprador e pode ser que apareça vendedor. Ou seja, num cenário desse, eu não faço nada. A melhor coisa que tu vai ter pra fazer é nada. Ou seja, tu vai observar. Hoje, ali eu tava na aula da mentoria, teve uma operação que a gente ia pegar, porque hoje era aula prática. Teve uma operação que a gente ia pegar que todos os filtros estavam batendo. Porém, a minha operação, ela tava assim, ó. Fugiu do domínio, e sempre quando foge do domínio eu indico o que pros alunos? Fugiu do domínio de compra e deixou a rejeição lá embaixo. Eu falei pra eles, cara, se o gráfico não fizer essa movimentação aqui e for lá no pavio, ó, eu não vou comprar. E daí aconteceu isso daqui, ó. Reverteu mesmo. A vela fez uma pequena movimentação assim, ó, e reverteu. Mas a gente tem que ter o quê? Eu tenho o meu operacional eu tenho que ter o meu operacional, rapaziada, como se ele fosse uma lei pra mim. E da lei, claro, né, a gente infringe regras aí, né, na nossa vida e acontece, né, rapaziada. Mas dentro da lei, o certo é o quê? Não infringir as regras. Então eu não vou infringir as regras do meu operacional. Se o meu operacional diz que eu teria que fazer a minha compra aqui na ponta do pavio, por que eu vou comprar na abertura, sendo que eu sei que possivelmente ele vai lá buscar a ponta do pavio pra depois fazer isso daqui, ó. E teve uma operação
que eu fiz o quê? Inconscientemente, cara. Aconteceu isso daqui, ó. Foi lá, rejeitou e eu tinha que pegar na ponta do pavio. Eu falei pra ele, putz, rapaziada, eu tinha aberto duas operações, não, eu tinha aberto uma operação aqui, ó. Eu abri uma operação aqui. Na hora que o preço estourou lá embaixo, eu assim, pô, é agora. Aqui tá o meu momento de compra. Eu peguei mais duas aqui assim, ó. E o preço retornou e terminou aqui assim, ó. Ou seja, respeitou a minha análise. Ele tinha até deixado mais pavio aqui pra baixo, tá? Tinha até deixado mais pavio assim, ó. Mas a análise da forma correta ele tinha respeitado, porque ele foi até lá na ponta do pavio. Então, a gente também precisa pensar que aqui, ó, sempre, se for lá depois no teu pavio, depois dos 30 segundos, eu posso fazer alguma coisa? Não, tu vai estar pegando a operação pra próxima vela ainda, e não pra essa vela aqui. Tu queria a retração desse candle. Então tu vai ficar de fora, tu não pega nada, tu não faz nada. Simplesmente fica de fora. Se ela não for lá buscar. Fechou? Acho que é uma boa dica pra dar pra vocês aí. Ó, aqui essa vela de força já não atrapalha mais em nada, hein, rapaziada. Ó, ela já foi rompida. O preço já passou abaixo dela. Mas eu tenho outro detalhe aqui que também faz com que eu só realize uma operação depois do preço ter feito essa conexão aqui, caso haja o quê? Uma dupla posição. Que seria o preço já ter dado alvo aqui nesse domínio de compra, ó. Não vai ficar bacana de eu estar realizando uma operação contra ele. Agora, se continua rompendo aqui, ó, e o preço depois volta rejeitando nesse ou nesse primeiro registro, sem fazer conexão com esse lote, aí sim eu vou ter uma boa operação para trabalhar, ó. Ele vai lá, ele vai romper, vai retornar no primeiro registro e eu vou sair vendido. Olha aqui, ainda tá segurando dentro desse domínio de compra aqui, ó. Tem outro domínio de compra aqui, eu vou jogar a marcação dele, pavio e corpo da vela verde. Segurou dentro do domínio. Aqui, o preço precisa romper para depois ele retornar e a gente trabalhar vendas a favor desses alvos aqui embaixo. Olha lá, enquanto ele estiver segurando dentro do domínio, pode ser que tenha a aparição de compradores aqui. Que é o que tá acontecendo. Tá tendo uma aparição de compradores aqui. O que eu vou fazer? Se ele rejeitar nesse primeiro registro, eu vou estar saindo vendido? Eu não vou. Eu não vendo nisso. Eu prefiro ficar de fora. Vamos lá. Vocês estão gostando desse tipo de aula, rapaziada? Só pra eu saber, mano. Eu tô achando que tá top demais. É porque daí eu não tô muito focado em pegar operações. Eu tô focando em o quê? Em dar as explicações pra vocês aprenderem. Tanto sobre os fios quanto sobre as defesas. E os melhores momentos pra vocês entrarem, entendeu? Não, beleza, Vitão. Tá top demais. Coisa linda. Se tá bom, tá bom. Se tiver ruim, nós troca. Vamos lá, então, ó. Não, tá ótimo. Tá bom demais. Então fechou, então, rapaziada. Ó. Fez aí o que eu faço, eu demoro o mês todo pra poder fazer. Ó, rapaziada. Ô, Vitão. Oi. Nem sei qual era o gráfico mais aí. Quando tá na tendência... não, acho que até já tirou já o gráfico. Deixa eu ver aqui. Esse ou esse? Isso. Tá. Quando tá na tendência zona... Só tirando uma dúvida. Quando tá na tendência zona de alta dessa aí, onde é que fica a minha nova posição aí? Sempre tinha uma dúvida. A minha nova posição? Cara, a minha nova posição, eu nunca vou estar meio que procurando ela aqui, ó, nesse movimento. Eu procuro no movimento anterior. Como assim, ó? Eu vou estar procurando lotes que foram rompidos, porque a minha nova posição ela é assim, né, rapaziada, ó. A gente vai ter um lote, ele vai ser rompido. A próxima pode ser tanto uma vela vermelha quanto uma vela verde. Porém, como a gente trabalha conexão e rejeição, sempre tem que ser uma vela vermelha. Ou seja, fica até mais fácil para eu encontrar no gráfico. Toda vida que eu tiver o rompimento de um lote, ó, vela de força, nova posição. Aqui, tranquilo, eu entendi, hein? Daí, eu sempre vou procurar vela de força, nova posição. Sempre que eu encontrar um rompimento do lote, eu já vou saber que a minha próxima vela vai ser uma nova posição. Então, pra eu achar minha nova posição aqui, ó, eu tenho que procurar, ó, o nanolote lá, ó. Deixa eu ver aonde que rompeu. Tem que sempre romper o pavio, tá, rapaziada? Então, não é essa daqui que é a minha nova posição, é essa daqui, ó. Então aqui eu tenho vela de força, nova posição, mais taxa dividida por contra o comando. Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. Se rejeitasse acima desse primeiro registro, poderia ser que a gente tivesse uma operação, caso isso daqui não fosse uma taxa dividida. Por quê? Lote de venda, rompimento, conexão. Aí agora sim eu vou procurar alguma coisa aqui pra cima. Por quê? Porque eu já estou conectado com lote de venda, minha preferência vai ser por operações de venda. Mas, antes de qualquer coisa, eu vou procurar novamente aonde que tem uma vela de força aqui. Sempre que o preço fizer essa conexão, pessoal, o interessante é o quê?
verifica sempre o quê? O lote, o rompimento, a conexão. Depois disso, procura a vela de força. Aonde que eu tenho uma vela de força? Eu tinha uma aqui, ó, que foi a responsável pelo rompimento desse lote. Mas aqui, ó, eu também tenho outro lote de venda. Ou seja, quem que rompe esse lote? Vamos ver. Quando que atualiza o leilão, ó? Lote de venda. Essa vela aqui não consegue suprir a máxima. Puxo o pavio dela e vejo quem é que supre a máxima dela. Essa vela aqui também não consegue suprir a máxima dessa, por conta do gap. Então, a minha única vela de força tá aqui. Agora, se eu tiver a rejeição em alguma defesa, eu posso estar trabalhando mais lá acima. Deixa eu ver se rejeitou aqui nessa nova posição. Não, por enquanto, nenhum tipo de oportunidade. Mas olha só, de acordo com o que a gente está estudando aqui eu tenho um primeiro registro. Tá? Eu tenho esse primeiro registro. Vamos ver se o preço chega lá e deixa uma rejeição pra gente poder trabalhar essa oportunidade aqui. Deixa eu pegar aqui outra marcação e jogar lá em cima pra gente ver se já fez o toque. Já fez o toque, tá? Agora, tenho duas situações aqui, pessoal. Quais? Ou ele rejeita abaixo do primeiro registro. Quer dizer, ou ele rejeita abaixo do primeiro registro, terminando dentro do domínio. Ou ele termina abaixo do primeiro registro e fora do domínio. Ou também não rejeita em nada, né? E continua o movimento lá pra cima. Ou Mas, também... Vitor, Calma aí. esse lote Pronto, já pode não falar. está inválido? Esse lote de venda já não está inválido? Não, Silvinho. Olha só, ele continua válido ainda, tá? Ó, lote de venda. Tive o rompimento uma vez por parte desse candle. Deixa eu tirar essa marcação daqui, que ela é a marcação do primeiro registro. Vou Então deletar não ela. conta o rompimento aqui embaixo? Não, mas esse lote aqui, lote de venda só rompe pra cima. Rompeu uma, duas. A terceira não foi rompida, ó. Teria que romper essa minha marcação aqui do lote, ó. Que seria do corpo dele. Aqui ainda tá dentro do domínio. E pra romper, só fugindo do corpo do domínio. Então rompeu uma, duas. A terceira não foi ainda. Então eu continuo conectado com esse lote de venda aqui atrás. Não vai haver rejeição, não vai me dar oportunidade. Vamos ver aqui, tô tendo... Opa, aqui eu acho que é compra, hein? Deixa eu ver. Essa vela aqui é apenas um comando. Comando a gente não considera para rejeição. Se não houvesse o gap, sim, teríamos uma oportunidade de compra. Como houve o gap aqui, ó, essa vela, ela não finaliza aqui, ela finaliza com o corpo aqui. Ou seja, tá dentro do canal de referência, rapaziada. Como assim tá dentro do canal de referência? Quando a gente trata de defesas que tem pavio sem ser a taxa dividida, existe algo que se chama canal de referência. Por exemplo, no candle vermelho, nós temos na parte da abertura e pavio da abertura. No candle verde, nós temos na parte do pavio da abertura e do pavio da abertura também. Porém, aonde que está a abertura e o pavio da abertura do candle verde e aonde que está o pavio da abertura e o pavio da abertura do candle vermelho? Do candle vermelho, está na parte superior. Temos aqui, ó, o corpo e o pavio. E aqui, do candle verde, corpo e pavio. Então, quando eu falo sobre ter terminado dentro do canal de referência, isso daqui, ó, pessoal, não é considerado uma rejeição. Ah, Vitor, mas tinha pavio aqui na parte de baixo também, não tá rejeitando? Não, o preço ele tem que rejeitar o canal, tá? Ele não pode terminar dentro do canal. Quando se trata de limite do preço é um pouco diferente, mas quando se trata aqui de primeiro registro e de nova posição, o certo é a gente encontrar esse cenário. Ah, Vitor, se tiver assim, tá rejeitando, pessoal. A única coisa que a gente não pode é que o preço termine dentro do canal de referência. Isso quando a gente está tratando de primeiro registro e nova posição, tá? Ah, Vitor, mas deu win aqui. Não interessa, rapaziada. Tá batendo? Tá da forma como eu opero? E a forma correta de aplicar a lógica? Não, não tá da forma correta. Ou seja, não vai rolar a operação. Igual aqui, ó. Deu gap novamente. Poderia muito bem ser que rolasse de novo aqui uma operação de compra. Não rolou. Por quê? Porque termina dentro do canal de referência. Se alguma vela for lá em cima novamente aqui, ó. Se alguma vela subir novamente aqui, ó, pra depois estar rejeitando no meu canal de referência, tudo bem, eu ainda posso trabalhar uma operação de compra acima desse primeiro registro. Porém, dessa forma ali, a gente não pode estar trabalhando, tá, rapaziada? Identifiquei outro ponto de conexão aqui, mas como a gente tem taxa dividida aqui, ó, pessoal, se o preço descer muito para retornar e rejeitar nesse primeiro registro, eu já vou estar conectado com o lote de venda, ou seja, eu não vou poder fazer operações. Aqui eu tive rejeição na taxa dividida, eu tenho uma operação de compra aqui, tá? Mas eu não vou pegar porque não tá dentro da aula. Mas aqui eu tenho sim uma operação de compra, que eu poderia estar realizando ela a partir do ponto de abertura. Não tenho nova baixa, eu tenho alvo, não deu alvo em vela de força. Tá dentro do domínio de compra, então tudo me diz compra, 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 até por conta do alvo, tá? Vamos ver como é que termina essa vela, se a gente teria pegado um win ou um loss nessa rejeição dessa taxa dividida. E eu tenho liquidez também, tá, pessoal? Não é porque tem um comando aqui atrás que ele tá dizendo que eu não tenho a liquidez aqui para estar sendo trabalhada. Eu tenho sim liquidez,
tá? Vamos ver. Essa velhinha era pra terminar verdinha, tá? Teria, infelizmente, pegado um loss, mas aqui eu tenho outra oportunidade. Eu vou até pegar nessa dupla, tá, pessoal? Essa daqui eu não vou perdoar, não. Deu a dupla. Dupla rejeitando no comando. Na não pode taxa ser dividida. Essa daqui eu não vou perdoar, porque é muito difícil dessa operação me dar um loss. Acabei fugindo aí. Peço perdão pra vocês. O importante é a banca. O importante é subir um dinheirinho aí pra nós. Hoje a meta já tá batida, pessoal. Tô aqui só dando aula. Gosto muito de dar aula, gosto muito de ensinar e gosto muito de ver gente tendo resultado, principalmente, cara. Essa operação a gente teria pegado um loss, porém logo em seguida a gente já ficaria num 0 a 0 por conta da dupla, pessoal. Vamos lá, vamos aguardar aí pra ver se vai dar meu win mesmo, né? Vai que ela retrai tudo isso daí. Só que não, né, rapaziada? Isso daqui eu poderia ter colocado uns 2k aqui, queria tranquilo, tá? Ainda mais tem um comando lá fechando a liquidez lá embaixo. Tem, ainda tem um comando aqui no movimento. Ainda tem um comando no movimento. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Vamos abrir outro gráfico aqui agora. A gente já analisou bastante esses. E vamos procurar aqui outras oportunidades pra gente tá pegando. Rapaziada, nunca vou aconselhar vocês a isso aqui, tá? Não peguem gráfico aberto pra estar trabalhando nesse horário, tá? 10, 11... Nunca vai estar bom de operar o gráfico aberto. O EuroJPY, o EuroSD, eles abrem depois das 10 horas da noite. Aqui. E desde as 8 horas da noite, já no Forex, eles estão abertos. Mas em corretores de opções binárias, eu acredito que é só depois das 10. Mano, eu nem opero mercado aberto. Cara, eu também nem opero mercado aberto, cara. Eu evito pra gente não ficar pegando notícia, né, rapaziada? É notícia, tem que ter. Rapaz, é um foda do caramba. Tem que dar uma pesquisada daí antes de pegar as operações. Lá na Invest, em calendário econômico, daí tem que ficar de olho pra ver se vai ter notícia daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos. Eu falei brincando, tá? Falando, rapaziada, não falo der, não. Daqui a 10 minutos. O cara é tolo, né? Não for pra brincar também, né, rapaziada? Tá louco. Tem que ter um Tá ânimo. tranquilo. Mas só que é ruim mesmo. O cara operar mercado aberto eu não acho legal, não. Cara, eu não tenho preconceito, mas é chato por conta das notícias, cara. A gente tem que estar prestando muita atenção aí pra não tá pegando loja de bobeira. Aí daqui a pouco tu tá operando aqui assim, aparece uma vela desse tamanho assim, ó. E não é, verdade. E não é nem brincadeira. Não é nem brincadeira. Daí ela explode lá em cima assim, ó. Aí daqui a pouco ela dá uma retração enorme. Aí fica tudo travado. Aí ela fica oscilando assim, ó. Sabe pra quem quer gostar de uma vela dessa, rapaziada, de operar? O Felipe Trader. Ia adorar. Só 10 segundos aqui, ó. Botando um K em cada entrada. Igual um psicopata. Doido. É louco aquele cara. O bicho é doido, cara. Tá louco. Coragem. Eu gostava de. Quando eu conheci opções binárias, só o pessoal, não é mercado aberto. Eu, caraca. Aí depois o OTC, eu me acostumei com o OTC já, com o padrão do OTC já. Cara, o OTC, ele dá umas roubadinhas, rapaziada, dá, mas a maioria das vezes ele tá funcionando e tá tranquilão. Bom, vamos lá então, ó. Lote de venda, opa. Sabia que tinha algo de errado, mas lote de venda novamente. Esse tipo de vela de rompimento, de vela de força, geralmente ela não vai atrapalhar aqui para os nossos filtros. Mas o que acontece aqui nesse caso? Essa vela é uma taxa dividida também. Então, se o preço retornar aqui, para depois ir lá rejeitar no nosso primeiro registro ou algo do tipo, já não vai dar boa, rapaziada. Porque vai estar conectando com a compra. E eu quero pegar operações de venda quando eu estiver conectado com a venda e de compra quando eu estiver conectado com a compra. Olha outro gráfico que ficou horroroso da gente fazer os nossos trades. Enquanto ele estava nessa movimentação aqui, ó, ele estava bacana, ó. Tava bacana, aqui tava bacana. Em todo esse cenário aqui ele tava bacana, ó. No momento que ele fez esse rompimento e não parou mais, ficou horroroso. O que eu vou fazer? Gráfico, quando ele entra assim, rapaziada, numa tendência muito forte, fecha, cara. Tu não vai conseguir trabalhar operações nele. Igual esse US500 aqui, ó, olha só. Tá entrando numa tendência do caramba. Como eu trabalho a lógica do preço, fica ruim, ó, olha só. Como é que eu vou fazer os meus trades me baseando em conexões que estão tão distantes? Eu prefiro ficar de fora, porque eu não vou conseguir avaliar muito bem as minhas oportunidades. Eu não vou conseguir avaliar se tá dando alvo numa vela de força ou algo do tipo. Vai ficar ruim. Ó, aqui eu tive uma venda, tá? Será que ia da Lois? Será que ia da Lois? Essa venda era de abertura, tá, pessoal? Deixa eu ver se tinha uma coisa... Ah, tem uma coisa aqui, tá? Que me faria não querer pegar essa oportunidade aqui. Essa micro tendência aqui, cara. Se bem que tava... Ih, tava bom demais essa operação aqui, cara. Até estranho ela não ter feito essa reversão. Já tinha rompido, tinha liquidez, tinha alvo.
Já tava nas costas da micro. É estranho, tá? Mas teria pegado um loss. E sem problema nenhum. Depois a gente avalia outras oportunidades e trabalha elas. Ah, e aqui eu poderia ter vendido, ó, pessoal. É esse gráfico aqui que eu queria ter olhado. Eu tava procurando, Gera, ó. Olha aqui, surgiu a oportunidade de venda no primeiro registro. E diretamente de abertura, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o porquê. Lote de venda, nanolote de venda, ó. Nanolote de venda, rompimento, tá no gap, mas rompeu, ó. Rompe, voltou fazendo essa conexão, em nenhum momento se desprende da venda. Ou seja, enquanto não conectar com a compra, eu continuo conectado com a venda. Aqui, essa venda aqui eu não teria pego, que seria por conta desse limite do preço tipo 2. Por quê? Isso daqui não é uma vela de força? Se o preço está segurando na vela de força, poderia tanto aparecer compradores quanto vendedores, eu aguardaria. Rompeu novamente, agora deu aqui, ó, primeiro registro. Além de ser um primeiro registro, última vela de um lote de venda, preço não consegue deixar nova alta, faz dupla posição no primeiro registro dentro da vela de força dos vendedores. Aí aqui, operação perfeita até mesmo de abertura. Vamos ver se rejeitou lá de novo. Quase, hein? Se tivesse deixado uma rejeição. E aqui tem venda de novo, tá? Essa vela aqui é venda. Vou pegar umazinha. A favor do movimento dos vendedores. Deu alvo já deu alvo no domínio de venda. É domínio vendedor, quer dizer. Dupla posição do domínio de venda, né? A favor do movimento. Só tinha deixado bastante liquidez. O interessante era deixar pra pegar bem aqui, ó. Mas eu acredito que essa vela seja vermelha. Não vou trabalhar outra taxa, não. Vou deixar só aquela dali, já que eu peguei mal posicionado. Mas essa vela é vermelha, tá, pessoal? Só peguei porque eu acho que vai ser difícil a gente encontrar outra oportunidade agora de rejeição no primeiro registro. Até porque a que eu tinha mais próxima e que eu já tinha visto que ia acontecer era essa daqui. Vamos ver se a gente vai pegar um win. Então, tá lá. Ó, novamente aqui vocês já entenderam, né, pessoal? Ó, pavio da vela vermelha, da vela verde maior do que o pavio da vela vermelha, domínio vendedor. Tô a favor do movimento dos vendedores. Surge uma dupla posição me indicando uma perca. Olha só o conjunto da obra, rapaziada. Tudo que eu vou falar tem venda, ó. Domínio de venda. Olha só. Eu tô a favor do movimento dos vendedores. Domínio de venda. Tô dentro de uma vela de força da venda. Dupla posição me demonstrando fraqueza da compra ou então perca da força dos compradores num domínio vendedor a favor do movimento da venda. E dentro da vela de força dos vendedores. Estão compreendendo? Aquilo que eu falei agora na metade da aula? Só um minutinho, tá, rapaziada? Bora lá então, rapaziada. Ó, estão vendo esse tipo de gráfico aqui, pessoal? Tá vendo como isso daqui é uma porcaria? Por quê? Olha quantas velas já se passaram. E eu aposto com vocês que se aqui deixou uma oportunidade foi muito. O que eu vou fazer quando eu ver um gráfico desse muito esticadão? Eu tô trabalhando a lógica do preço, rapaziada. Então, se eu estiver vendo um gráfico com um baita de um esticamento desse, eu fecho. Agora, olha só a diferença. Esse gráfico aqui, ele tá lateral. Tem momentos dele aqui que tá feio, que é quando o quê? Ele se acumula por inteiro, ó. Aqui tá feio. Aqui tava feio. Mas depois ele também se ajeitou e começou a surgir oportunidades. Deixa eu ver aqui. Essa conexão já tá falha. Teve alguma outra conexão aqui pra baixo? Aqui já também. Não me serve de mais nada. E aqui ele não chega a fazer a conexão. Deu um pequeno gap ali e o preço não conecta com o lote de venda. Então, por enquanto eu ainda não tenho nada pra estar sendo feito ali naquela região. Pode ser que ocorra o quê? Uma pequena conexão aqui com o meu lote de compra. Vou aguardar. Eu teria uma defesa aqui para estar sendo trabalhada, que seria a nova posição. Ó, lote, rompe, nova posição. Lote, rompe, nova posição. Sempre assim, tá? Aqui, ó, ocorreu uma conexão com o lote de compra. Vamos lá. Ocorreu a conexão. Deixa eu ver se já rompeu minha vela de força. Ó, aqui eu tenho lote de compra, lote de compra. Ou seja, se essa vela faz um rompimento, é uma vela de força. Se estiver segurando abaixo do corpo dela, significa que mesmo que o preço retorne para deixar uma rejeição em alguma dessas defesas, eu não vou poder estar trabalhando uma operação de compra aqui. O que eu tenho que aguardar? Com que o preço faça o rompimento dela. E também tem outro detalhe. Aqui eu tenho um domínio de venda. Se eu tenho um domínio de venda, eu também não poderia pegar operações de compra antes que esse domínio seja rompido.
Aonde que tem que fazer esse rompimento? Do pavio e do corpo, tá? Tem que romper os dois. Agora sim, caso faça esse rompimento, seria interessante uma compra depois numa rejeição nesse primeiro registro. Porém, novamente, olha o que que acontece. Eu tenho outro domínio vendedor aqui. Se eu jogar a marcação dele lá na frente, o preço já deu alvo no domínio de venda. Aí tem o seguinte caso, pessoal, que aqui eu posso estar trazendo para vocês. Mesmo que esteja saindo de um domínio vendedor, eu consigo sim realizar compras aqui. Porém, ou essa vela que vai rejeitar nesse primeiro registro, ela precisa chegar e dar alvo nessa vela de força da compra. Se ela der alvo aqui, na vela de força da compra, eu saio comprado aqui até mesmo de abertura, sem problema. Agora, se o preço... E tem o limite tipo 2 aí também, né, no caso, né? Teria, Se ela teria. vier, né? Se Teria ela vier, Selma, já é... Aham, mas teria sim, Silvinho. Ó, agora fugiu do domínio. O que que eu tenho? Eu tenho direto aqui, ó. Fugiu do domínio não. Fugiu do domínio de venda, perdão. Fugiu do domínio de venda. Eu tenho aqui, ó, primeiro registro, que pode ser que esteja sendo rejeitado. Tenho aqui também limite do preço tipo 2, mas eu acho que o limite do preço tipo 2 já foi. Deixa eu verificar. Não, rapaziada, ele ainda não foi, tá? Então vai estar rolando. Se deixar aqui rejeição, se ela terminar vermelha, deixando rejeição só nesse limite do preço tipo 2, já teria uma operação de compra. Mas eu gostaria muito que o preço deixasse aqui também uma rejeição nesse primeiro registro para estar mostrando para vocês. E novamente, eu já não poderia comprar de novo. Olha lá, eu tenho outro domínio de venda aqui em cima. Se eu jogo a marcação, tem que romper ele, rapaziada, para depois eu pensar em operações de compra. Ou, naquele mesmo caso que eu acabei de falar para vocês, teria que ir lá dar alvo na vela de força de compra. Ou então deixar uma dupla posição acima da minha defesa. Tá bom? Por enquanto, nada nesses outros gráficos. Olha, outro gráfico que tá ficando ruim, pessoal. Já posso fechar ele. Esse daqui tá querendo voltar a me deixar oportunidades. Pode ser que o quê? Eu tenho agora uma rejeição nesse primeiro registro aqui. Eu acho que esse domínio de venda já foi rompido. Deixa eu averiguar. Não, ele ainda não foi. O preço continua dentro desse domínio de venda. Se retornar rejeitando em primeiro registro, eu não entro. Só se deixar uma dupla posição ou der alvo em uma vela de força. Deixa eu ver que eu acho que ele foi lá dar alvo na vela de força. Deu alvo na vela de força. Deu alvo na vela de força. E deixou rejeição. Deixou rejeição em algo? Não deixou rejeição foi em nada, rapaziada. Não deixou oportunidade pra gente. Vamos procurar aqui. Outros gráficos. Olha só. Tá bom esse gráfico aqui, rapaziada, pra pegar a oportunidade? Não, não. Vamos abrir outro, vou perguntar pra vocês também. Opa, deixa. Aqui, ó. Tá dando uma melhoradinha, né, Vitor? Tá dando uma melhoradinha, muito bem, mano. Tá dando uma melhoradinha. Ainda não tá aquelas coisas. Mas o preço, ele tá querendo fazer uma lateralização aqui nessa região. Então ele, ó, já tá um pouquinho mais interessante. Vou deixar ele correr. E vou fazer o quê? Vou procurar outro. Eurocad aqui, vamos lá. O layout dessa corretora tá ficando bem bacana. Tá bacana assim. E aqui, ó, rapaziada, quem tiver com lag, tá? Que perceber que tá meio que travando assim, ó. Vem aqui, configurações, desce lá, desce tudo. Clica nesses dois aqui que vão estar ativados, ó. E fica muito mais fluida a tua corretora, tá? Quem tiver sentindo que tá meio segurando assim, clica lá que fica bem melhor. Vamos abrir outro aqui, Eurocad e GBP Audio, vai. Vamos dar uma olhadinha nesse ativo. Opa, aqui tá mais ou menos, mas não tá muito bacana não, tá? Tô vendo que próximas conexões só com a compra e eu tô completamente contra esse movimento aqui. Até vai ser interessante caso o preço retorne lá, porque olha só. Eu tenho todos os critérios que eu preciso para tá pegando boas oportunidades, que é o quê? O lote, o rompimento, a possível conexão que vai rolar e logo aqui em cima eu já tenho primeiro registro que pode estar sendo rejeitado, outro primeiro registro. Então caso aconteça isso daqui, ó, eu vou ter boas operações de compra para estar sendo realizadas. Então eu posso esperar mais um pouco para ver se o quê? Ele vai continuar esse pullback aqui, ó, e vai quebrar essas regiões aqui, vai lá para baixo, ou então ele vai voltar ali fazendo essa conexão. O que eu posso fazer aqui nesse caso, ó? Vou deixar um alerta um pouco mais em cima lá, ó, no ponto de conexão. Se retornar lá para estar fazendo uma conexão, aí eu vou pensar em algum tipo de oportunidade. Opa, aqui eu acho que houve uma pequena conexão com o lote de venda, hein? Vamos ver aqui. Deu gap. Só se essa próxima vela ir lá fazer essa conexão.
E pode ser que aconteça. Ó, o GBP Audi já tá rolando lá, ó, pessoal. E aqui, ó, aonde que eu vou ter vela de força pra tá me preocupando? Vou puxar o pavio lá na frente. Essa vela não rompe o pavio, então ela não é a vela de força. Vou ver se atualiza o leilão aqui. Deixa eu ver de mais de perto. Deixa eu colocar o meu pavio aqui. O meu pavio não. O meu mouse. Essa vela aqui já rompe. Essa daqui é a minha vela de força, ó, pessoal. Mesmo sendo uma vela bem pequenininha, é a minha VF que faz o rompimento do lote, tá? Se terminar abaixo dela, da mesma forma, eu continuo criteriando ela como uma vela de força e não agiria contra ela. Houve outra conexão aqui agora. E vamos só aguardar. Aqui já tá ficando bem distante lá do nosso primeiro registro, né? Mas se o preço ainda retorna aqui para deixar uma rejeição, a gente ainda tem a possibilidade de estar saindo comprado, tá? Vamos ver aí se chega lá, e eu acho que vai chegar bem no nosso candle, tá? Ó, chegou. Vamos lá, vou ter até uma pequena pressão de compra aqui para estar realizando a minha oportunidade. Vamos ver onde é que finaliza isso daqui, quem sabe seja a nossa última operação aí, até porque faltam apenas 3 minutos pra gente finalizar a nossa aula. Essa daqui, se ó, pessoal, já vamos avaliar o candle. Se ela deixar muito pavio, eu vou aguardar uma pequena correção. Se não, ó, opa, tem que terminar acima do primeiro registro. Terminou na simetria. Opa, olha o delayzinho que eu peguei. Deixa eu ver se terminou na simetria mesmo, hein? Porque pode ser que eu esteja incorreto e não tenha terminado na simetria. Eu acredito que sim. Peguei 2 oportunidadezinhas aí e vamos só aguardar. Tem o perigo dela não ter terminado, cara, na simetria do pavio. Pelo que parece, sim. Se não terminou, pode ser que eu tome loss aqui. Dessa maneira, ela continua acima do canal de referência. Então a gente pode sim estar realizando a nossa oportunidade, tá? Não acho que não volta mais não, hein, pessoal. Faltam apenas 9 segundos. 10, 9. Foi uma pena que a gente pegou delay. Aí mesmo assim a gente pegou um win na nossa oportunidade. Acabei tomando um delay aqui, pessoal. Era pra gente ter pego de abertura, né? Mas foi um infarto, foi um infartão. Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula aí, pessoal. E assim, eu não vou conseguir mandar o resultado aqui, mas vocês sabem que eu sou sincero. Vou mandar o resultado do último sorteio pra vocês lá no nosso grupo, tá? Já vai acabar aqui. Um abração pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e valeu. Depois isso daqui vai lá pro YouTube, tá? Beleza, Vitão. Bom descanso. Valeu, bom descanso pra vocês também. Deus abençoe. O seu futuro está aqui. Família, carinho. Tudo bem, vai curtindo.